Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Osmar Barbosa, sou médium, escritor, autor de mais de 40 livros psicografados, lançados pela Book Spirit Editora, presidente do Hospital Espiritual Amor e Caridade, enfim, um trabalhador da doutrina dos espíritos. Hoje o tema do nosso encontro, toda sexta-feira tem vídeo novo aqui nesse canal, é o que acontece após a morte. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Antes de começar a falar sobre o nosso tema, eu queria pedir a você que assine o canal e marque o sininho para que você receba toda sexta-feira, tem vídeo novo aqui no canal. E toda terça-feira às 20 horas a gente tem uma live aqui ao vivo no canal, tá bom? E quarta-feira, eu quero te convidar logo, aproveitar esse momento. Quarta-feira eu faço o Evangelho no Lar no Instagram de Osmar Barbosa Oficial, tá bom? Então, terça-feira a gente se encontra na live, quarta-feira tem Evangelho no Lar no Instagram de Osmar Barbosa Oficial e sexta-feira tem vídeo novo aqui nesse canal. Se você é assinante, você está recebendo esse conteúdo exclusivo. Então assina o canal, marque o sininho e se você gostou do tema, gostou do vídeo, por favor, dá um joinha, marca gostei no vídeo, para que ele atinja mais e mais pessoas. Bom, os meus livros você compra na bookspirita.com.br. Se você está fora do Brasil, duobooks.com. Nas plataformas Kindle você encontra todos os meus livros em e-book, Amazon, Google, Kobo, enfim, todas elas, tá bom? Seja bem-vindo, eu sou muito feliz, eu sou muito grato por fazer parte da sua vida, tá bom? Muito grato mesmo. Você não sabe a gratidão que eu tenho, o quanto eu agradeço a Deus todos os dias por ter me permitido essa encarnação e por me permitir nela escrever os livros que eu escrevo psicografado e atingir tantas e tantas almas aflitas, tá bom? O que acontece após a morte, Osmar? Nossa, essa é a pergunta que eu mais ouço, pessoal. Eu ouço demais isso. Osmar, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi meu filho. O que acontece após a morte? Bom, para começar a falar sobre o que acontece após a morte, a gente precisa entender o que é a morte. A morte, pessoal, é um acontecimento biológico, como já me disse o meu mentor, o querido Rodrigo. Osmar, a morte é um acontecimento biológico, não é um acontecimento espiritual. O espírito não morre. O que morre é o corpo físico após um colapso, né? Um acidente biológico. Né? O órgão entra em falência, seja por velhice ou por uma lesão, ou até mesmo por uma doença. Né? Então, muita gente, todos nós vamos morrer pela falência de algum órgão, por esse acontecimento biológico. Então, no ato do acontecimento biológico, né, quando há aquela falência do órgão, do corpo, né, aquele colapso que acontece no momento da morte, o espírito imediatamente entra em sono profundo. Todos eles, todos nós, passamos por esse processo. É um processo de desligamento do corpo físico para que o espírito não sinta dor, embora o espírito não sinta dor, né? Espírito é uma coisa, matéria é outra. O que dói? O que dói é a matéria. O espírito não sente dor. A dor que o espírito pode sentir no desenlace é o desespero de não querer sair do corpo por achar que vai morrer. Então, a dor que a gente sente na hora da morte é o desespero de querer permanecer num corpo morto, né, com medo de que a vida termine ali. A vida não termina ali. Então, a maioria dos espíritos entra num estado de dormência, como se fosse um sono, que não é muito profundo, porque a gente
a maioria de nós acompanha o processo, a viagem astral, né? O momento em que a gente sai do corpo. Muitos de nós ainda olha, consegue ver o corpo caído ali, morto, né? A maioria de nós consegue ver isso. E automaticamente, por uma lei natural do universo, nós somos atraídos para a região que melhor condiz com o nosso estado espiritual daquele momento. Então, para onde eu vou? Eu vou para onde estiver a minha consciência, o meu estado espiritual, o meu comportamento na encarnação, né? Ah, Osmar, fulano era tão ruim, será que foi para o umbral? Provavelmente foi para o umbral. Se você leva uma vida umbralina, se você é um espírito umbralino, né? Automaticamente você vai ser atraído para uma região purgatória, uma região de sofrimento, uma região densa, escura, lamacenta, terrível, gente. Umbral é um lugar muito difícil, tá? Então, Osmar, o que acontece na hora da morte? Então, aconteceu o acidente, o colapso, né? A gente imediatamente entra no estado de dormência, a maioria, um estado sonolento, que é para que a gente consiga aceitar esse momento de desprendimento da matéria, e somos conduzidos para as cidades espirituais, planos transitórios, umbrais, que não tem um umbral não, tá, pessoal? Não vai achando que umbral é um lugar, não. Umbral é um lugar com vários lugares, cheio de lugares, entendeu? Umbral, nós temos lá o Vale dos Suicidas, nós temos o Educandário, para onde vão os menores infratores, né? Um jovem, por exemplo, de 13, 12, 14 anos, 15 anos, quando desencarna, normalmente, jovem infrator, tá, pessoal? Eles são atraídos para o educandário. Eu tive o prazer de escrever sobre o educandário no livro 5 Dias no Umbral Resgate, que eu estive nessa região lá, chamada Educandário. Então temos Vale dos Suicidas, Educandário, um monte, temos Vale da Morte, temos Vale dos Alcoólatras, temos Vale, enfim, são várias regiões que juntas formam o umbral, tá bom? Então, para onde eu vou? Ah, Osmar, eu sou uma pessoa muito boa, sou uma pessoa tranquila, não tenho religião, porém não faço mal a ninguém também. Para onde eu vou? Provavelmente uma cidade espiritual, uma colônia espiritual, tá? Você vai ser recebido nessa cidade espiritual, vai ser muito bem tratado, vai encontrar com seus familiares. Mas como é que são as cidades espirituais, Osmar? Muito igual às nossas cidades. Não é só eu que falo isso. Chico falou, Divaldo fala todo tempo, né? As cidades espirituais são uma cópia das cidades terrenas, né? Divaldo usa essa palavra, cópia. O Chico já usava a palavra de que as cidades espirituais são semelhantes às cidades terrenas. E Osmar Barbosa diz que as cidades espirituais são muito parecidas com as cidades terrenas. Tem prédio, tem rua, tem teatro, tem escolas, tem hospitais, tem ruas, tem lagos, tem praias, tem tudo que tem aqui. As cidades espirituais são muito parecidas com as cidades terrenas. Por isso que quando a gente vem, a gente não sente muita diferença. Porque a gente vem de um lugar como esse para um lugar como esse também, então, né? Então, eu coloquei um vídeo aqui, eu estou olhando que eu coloquei um vídeo aqui, o vídeo sumiu. Mas eu vou achar ele daqui a pouco. Vamos focar aqui no nosso assunto. Então, o que acontece após a morte? No ato da morte, a maioria de nós entra em sono profundo para não acompanhar esse processo
e já acorda numa cidade espiritual ou já acorda no umbral. Tá legal, pessoal? Esse trâmite ali entre se desprender do corpo e ficar no corpo, a gente não acompanha muito não. Dependendo do teu merecimento encarnatório, você acompanha todo o processo. Uma pessoa altamente espiritualizada, ela acompanha todo o processo. Nós somos, por exemplo, nós somos assistidos na hora do desencarne. A gente não desencarna sozinho. Vem familiares, amigos, médicos, enfermeiros, espíritos iluminados, mentores, guias, todos eles vêm para perto de nós para participar desse momento, que é um momento muito importante para eles e para nós. Tá? A morte é um momento muito importante para o espírito. Tá legal? Tá? É um momento muito triste para quem fica, mas muito alegre para quem está te recebendo. Tá? Tem até festa, tá, pessoal? Vai nessa não, tem até festa de recepção quando você sai daqui, tá legal? Dependendo, claro, do seu merecimento. Então, se você é uma pessoa espiritualizada, se você é uma pessoa estudiosa, se você é uma pessoa caridosa, se você é uma pessoa boa, provavelmente você vai participar de todo o seu projeto desencarnatório. Você vai ver seus familiares. Reparem que muita gente que está muito doente no hospital, isso é muito comum, pessoal. Muito comum que eu vou falar agora. Você já deve ter ouvido falar. Ah, o fulano está muito doente, está entre a vida e a morte. Comentou que viu a avó dele lá no hospital, viu a mãe, viu um tio, viu um anjo de luz, né? Ou seja, nós vamos ser recebidos pelos nossos familiares, por pessoas muito queridas, tá? Dependendo do seu merecimento, você acompanha tudo ou não. Se você não for merecedor, você dorme e acorda numa cidade espiritual. Alguns de nós demoram meses para acordar, meses. Outros acordam horas depois, outros acordam dias depois, tá? Vai muito do seu merecimento, tá legal? Então, o que acontece após a morte? Você vai acordar em algum lugar na vida espiritual. Se você é uma pessoa boa, lugar bom. Se você não é uma pessoa boa, lugar ruim. Se você não é uma pessoa muito boa nem muito ruim, lugar transitório, que existem vários locais transitórios na vida espiritual. Tá bom? Então, não tenhamos medo da morte, porque a morte é um acontecimento biológico que vai acontecer com todos nós. Se você perdeu alguém, tenha certeza, esse alguém não deixou de existir. Esse alguém está em algum lugar na vida espiritual, se refazendo, se preparando, se conscientizando de tudo aquilo que ele viveu. Se houver necessidade, vai reencarnar para refazer a trajetória, para refazer o caminho. Se não houver necessidade mais, vai viver na cidade espiritual, buscando a sua evolução nas cidades espirituais, que são muitas, e são ascendentes, tá, pessoal? As cidades espirituais, elas são ascendentes. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, sobre as cidades espirituais. O que são as cidades ascendentes na vida espiritual? O que quer dizer isso, Osmar? O que são cidades ascendentes? Cada cidade espiritual tem uma vibração espiritual. Quanto mais elevada, mais alta está essa cidade espiritual, mais perto da perfeição ela está. Então, quando a gente chega na vida espiritual, quando a gente não tem mais necessidade de vir à vida terrena, a gente aprende que a gente tem que ascender nas cidades espirituais. E como é que eu vou ascender, Osmar? Evoluindo, tornando-se cada vez mais melhor, cada vez mais perfeito, destino de todos os espíritos. Todos nós nos tornaremos sublimes, perfeitos. Essa é a vontade do nosso Pai. Então, o que acontece após a morte? Uma outra vida, cheia de luz, cheia de esperança. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir sobre aquilo que você está vivendo hoje e o que você pode fazer para, no processo do
desligamento da vida humana, adentrar a vida espiritual num lugar bem legal, tá bom? Olha, assina o canal, marca o sininho, toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Felicidades para você!